A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de transformar o mundo. A atividade poética é revolucionária por natureza. Exercício espiritual. É um método de libertação interior. A poesia revela este mundo, cria outro. Pão dos eleitos. Alimento maldito. Isola, une. Convite à viagem. Regresso à terra natal. Inspiração, respiração, exercício muscular, súplica ao vazio, diálogo com a ausência. É alimentada pelo tédio, pela angústia e pelo desespero. Arte de falar em forma superior, linguagem primitiva, obediência às regras, criação de outras, imitação dos antigos, cópia do real, cópia de uma cópia da ideia, loucura, êxtase, logos. Regresso à infância, coito, nostalgia do paraíso, do inferno, do limbo, jogo, trabalho, atividade ascética, confissão, experiência inata, visão, música, símbolo, analogia. O poema é um caracol onde ressoa a música do mundo. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o canal do Instituto Brasil 200. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, clica no sininho para receber as notificações e já dá o like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Mas e a poesia, hein? Eu vejo todo mundo falando de política, lava-jato, vaza-jato, pavão misterioso, né? Glenn Greenwald. Todo mundo metido, Sérgio Moro, Bolsonaro, todo mundo preocupado com a política, mas ninguém mais fala de poesia. O que será que aconteceu, hein? Esse vídeo, então, serve para você que quer recuperar ou adquirir o amor por essa obra de arte literária que é simplesmente o fundamento de toda a existência humana. Essa citação que eu fiz agora, na abertura desse vídeo, é do clássico O Arco e a Lira, de Otávio Paz, que foi um poeta e literato, crítico literário, ensaísta, mexicano. Esse livro é simplesmente um clássico fundamental para quem quer compreender poesia. Mas hoje eu não vou falar propriamente de como se compreende a poesia, mas do que é poesia e dar algumas dicas de leitura de poesia que podem ajudar muito na nossa formação, não só intelectual, como também na nossa imaginação moral e, consequentemente, na nossa cultura. A minha própria aproximação com a poesia foi um negócio tardio. Eu passei grande parte da minha vida sem ligar muito para isso, mas foi bem estranho como é que isso aconteceu, porque houve uma época em que eu lia muita teologia, eu lia muitos livros de teologia, estava tentando compreender o cristianismo, compreender como é que as coisas, como é que era essa discussão teológica a respeito de existência de Deus e tudo mais, pecados, milagres e tal. Então eu lia muita teologia. E lendo um livro de teologia e percebendo que o autor citava muitos poetas, esse autor é um teólogo chamado James Houston, que é um teólogo protestante, E ele citava muitos poetas, sobretudo o T.S. Eliot, do qual eu vou falar daqui um pouco, mas também outros. E eu fiquei assim, porque o que isso tem a ver, O que teologia tem a ver com poesia? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então foi essa curiosidade que me levou a procurar entender o que era poesia. Por que aquilo era importante? Por que um teólogo dava tanta importância para a poesia? Então eu fui brindado com um tipo de conhecimento que até então eu ignorava, mas que mudou completamente a minha vida. Eu passei não só a ler muita poesia, a comprar muitos livros de poesia, mas também passei a escrever, a rabiscar algumas coisas de poesia. Depois eu fiz vários cursos de poesia aqui em São Paulo, na Casa das Rosas, com um professor excelente que eu tive, que é o Marcelo Tapia. Se um dia ele ver esse vídeo aqui, um abraço, Marcelo. Você sabe que foi muito importante na minha formação em relação à poesia. Então eu fiz muitos cursos, não só com os cursos do Marcelo, mas outros na Casa das Rosas aqui em São Paulo, e aí fui entendendo também tecnicamente como é que a poesia funcionava. Então eu criei um blog que chama
paulopoeta.blogspot.com, que está lá abandonado, faz muito tempo que eu não escrevo nada, mas tem lá algumas coisas ainda escritas. E então, assim, passei a compreender por que é que a poesia era algo importante. Mas se eu pudesse dar uma definição do que é poesia, há várias, há muitas, né? Há livros técnicos sobre poesia, né? Por exemplo, aquele O que é Comunicação Poética, do Décio Pinhatari, é um livro muito interessante que vale a pena ser lido para quem quer entender técnica de poesia. Mas se eu tivesse que dar uma definição, eu tiraria de um livro que eu gosto muito, de um poeta, né, um poeta romântico inglês chamado Percy Shelley, que é o marido da Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, né? Então, esse livro aqui, que é o Em Defesa da Poesia, do Shelley. E aqui ele tem um ensaio, que é o próprio ensaio Em Defesa da Poesia, no qual ele faz uma definição que eu gosto muito. Eu gostaria que você, então, acompanhasse essa pequena citação, por favor. A poesia, em seu sentido comum, pode ser definida como a expressão da imaginação, e a poesia é inata à origem do homem, como eu disse no início. O homem é o instrumento sobre o qual uma série de impressões internas e externas é conduzida, como as alternações de um vento inconstante sobre uma lira eólica, que a move com seu perambular a uma inconstante melodia. Mas há um princípio no ser humano, e talvez em todos os seres conscientes, que age no próprio contrário do que a lira e produz não apenas melodias, mas harmonia, por um ajuste interno dos sons e dos movimentos, assim estimulados às impressões que excitam. É como se a lira pudesse acomodar seus acordes nos movimentos daquele que os toca, em uma proporção determinada de som, como se o músico pudesse acomodar sua voz ao som da lira. Então, o que é a lira eólica? A lira eólica era um instrumento antigo que ficava geralmente no alto, no local alto, e não era tocado por ninguém. Ela tinha as cordas esticadas e ela tocava com o vento, então ela ficava emitindo um som, uma melodia, né, criada pelo próprio vento que movimentava as suas cordas, né? Então, ele fala que a poesia é como se o próprio instrumento, que é essa lira eólica, pudesse pegar aquela melodia e produzir com aquilo sozinha uma harmonia. Então, o que o poeta faz? Ele pega um conjunto de palavras e transforma aquilo numa obra de arte. Ele transforma aquilo num conjunto artístico de singularidade incomum, né? Então não é só pegar um monte de palavras e sair pulando linha, né? Antes de terminar o fim da linha, que você escreve um poema. O poema, né, como diz o Roman Jakobson, que foi um grande teórico da poesia, é um ser de linguagem, né? Então ele é uma espécie de obra fechada que tem características que fazem ser poesia. Não é só ficar escrevendo e pulando linhas de chegar no final das frases. Então é uma construção linguística que visa a ter um valor em si mesmo. Né? Então a poesia, um poema, ele tem um valor em si mesmo. Bom, já aproveitando para falar da diferença entre poesia e poema, então às vezes as pessoas fazem esse tipo de confusão. O que eu costumo dizer é que poesia é o gênero, né? E poema é a obra sozinha, né? Então, quer dizer, um conjunto de poemas é a poesia de alguém. Então, a poesia do Homero é a Ilíada, a Odisseia e os Cantos, né? Então, a poesia é a arte literária em si mesma, e o poema é cada um daquelas obras criadas pelos poetas. Então, hoje, apesar da poesia ser considerada apenas uma forma literária, né, meramente uma forma literária, como as pessoas veem atualmente, quando falam ser de linguagem, né, é uma definição literária da poesia. Mas, como disse o Shelley, a poesia se confunde com a própria criação do homem, com a própria criação do mundo e das coisas. Por quê? Porque é através da poesia, ou é através da palavra, né, que nós cremos, pelo menos no Ocidente, cremos assim, que tudo se criou. Então você pega lá, por exemplo, a Bíblia, que ela começa como? No início era o verbo, era uma palavra, né? Então a palavra é que cria. E curiosamente, todas essas narrativas de criação, todos os mitos, todas as histórias míticas antigas eram, né, transmitidas
pela poesia. Por quê? Porque a poesia, sobretudo, tem características que fazem com que a transmissão de conhecimentos seja melhor memorizada, por exemplo. Então você pega um poema que tem aliterações, tem rimas, então tem determinadas características que fazem com que a transmissão desse conteúdo seja de melhor memorização. Então, antes da escrita, as pessoas memorizavam as coisas. Então, a poesia é um recurso de memorização. Antigamente, né, a prosa, por exemplo, já é uma literatura mais nova, né, em relação à poesia. Então, toda a comunicação antiga era feita através da poesia. Os mitos, todos os mitos são narrados em poesia. Se hoje existem aí versões em prosa, é porque são versões já, digamos assim, modernizadas dos mitos, mas toda a sua transmissão foi feita através da poesia. Então, o que eu queria fazer hoje nesse vídeo é dar algumas dicas de poesia, né, de livros clássicos e de livros que são importantes e que são de meu gosto pessoal, mas que podem ajudar você aí que não conhece poesia a conhecer, ou a você que conhece, mas que já há muito não lê, né, a resgatar o seu gosto pela poesia, ou até descobrir alguns autores que você não conhece. Essa é uma lista absolutamente de gosto pessoal, né? A não ser provavelmente os clássicos que são inescapáveis, né? Mas foi uma escolha pessoal. Eu tenho muitos livros de poesia. Eu fiz uma escolha aleatória de livros que eu acho bons, de autores que eu acho importantes. Então eu queria transmitir a você essas dicas. Então anote aí, pegue a sua caneta, né? Ou pegue aí o seu tablet, o seu celular e vamos a eles, porque eu acho que tem muita coisa boa para acrescentar para você que está pacientemente assistindo esse vídeo. Eu queria começar por ninguém menos que ele, o grande, o inigualável Homero, né? O Homero e sua Ilíada. Eu peguei só a Ilíada e não peguei a Odisseia, né? Então a Ilíada fala da Guerra de Troia, né? A guerra pela Helena de Troia, então tem lá a guerra entre gregos e troianos, tem lá o Menelau, tem o Aquiles, né? Então é uma epopeia. Essa tradução do Haroldo de Campos, que foi um poeta, um inventor, aí, né? Um dos inventores da poesia concreta, que eu nem gosto muito, mas ele, como um teórico da poesia, ele é um excelente teórico, ele tem muitos livros interessantes. Essa edição aqui é uma tradução bilíngue, né, dele. Aqui dá para ver o grego. Aqui, ó, quem quer estudar grego pode comprar essa edição. Há outras traduções, tá? Mas essa do Haroldo de Campos eu acho muito interessante. Esse é o volume 1 aqui, Esse é o volume 1. Tem o volume 2 que eu não peguei porque não é necessário, mas a Ilíada é o livro fundador daquilo que a gente chama de literatura ocidental. Unido ao Homero, nós temos aqui o Hesíodo. Hesíodo e a sua Teogonia, né? O Homero é do século 8 a.C. e o Hesíodo mais ou menos do século 7 a.C., né? Então, o Hesíodo tem essa obra aqui, a Teogonia, a Origem dos Deuses, que fala como os deuses surgiram, como surgiram as coisas, o mundo e tal. É uma obra interessantíssima, né? Essa edição aqui da Iluminuras, né? Ela é também bilíngue, você pode ver aqui, ó, né? Há outras traduções também, tanto quanto do Homero quanto do Hesíodo, que também tem Trabalhos e os Dias, né? Que é uma outra obra do Hesíodo, mas são poemas importantíssimos para compreender não só a literatura grega, mas o fundamento daquilo que a gente conhece como literatura ocidental, né? Então, dando um salto agora gigantesco no tempo, eu queria falar de uma obra do século XIII, né? Que é entre o século XIII e o século XIV, que é a Divina Comédia do Dante Alighieri, né? Também há muitas traduções e edições da Divina Comédia. Essa aqui é da editora 34, né? Então tem aqui, né? Ó, Inferno, Purgatório e Paraíso. Então a Divina Comédia narra, né, a trajetória que Dante Alighieri, o próprio Dante, faz, levado pelas mãos do poeta Virgílio. Aliás, eu não falei do Virgílio, mas vale lembrar da sua Eneida, né? Eneida também é um poema importantíssimo romano para entender a literatura ocidental. Mas a Divina Comédia aqui do Dante, né, narra então a trajetória aí levado pelas mãos do Virgílio.
do próprio Dante Alighieri, que sai do inferno e vai em círculos, passando pelo purgatório e chegando ao paraíso. É um monumento da literatura, obra importantíssima que deve ser lida por todas as pessoas. Agora, dando um outro salto, né, um outro salto no tempo e também um salto geográfico, nós vamos para onde? Para Portugal. Portugal e o grande Luís de Camões, né, o grande Luís de Camões e a sua obra máxima, Os Lusíadas. Não dá para ser brasileiro sem conhecer Os Lusíadas, que é o poema que é o fundador assim, né, de Portugal e que também tem muito a ver com o Brasil. Essa edição aqui, há muitas também edições dos Lusíadas. Essa é a minha aqui, é a da Nova Aguilar. Eu ganhei do meu grande amigo Eupídio Fonseca. Né? Então, aqui não tem só os Lusíadas, né? Então é a obra completa do Camões. Mas o Camões é uma coisa extraordinária porque ele compõe os Lusíadas assim, oitava rima, é uma oitava rima chamada de oitava rima camoniana, que é simplesmente espetacular. Se você não leu os Lusíadas ainda e um dia vier a ler, faça o seguinte, leia em voz alta. Quando eu li, né, a primeira vez que li já, li em voz alta. Você tem de ler em voz alta porque o som das palavras é a coisa belíssima. Assim. Todo brasileiro tem de ler os Lusíadas. Não esquenta se falarem para você que, como já me disseram, que o Camões os Lusíadas é a visão dos colonizadores, dos imperialistas. Então não esquenta a cabeça com isso. Leia o poema, leia porque é uma coisa espetacular, muito bonito e também traz uma gama de conhecimentos assim muito interessante, né? Como que o Camões, por exemplo, relaciona os deuses romanos, né, aos portugueses. É muito interessante e vale a pena ler o Camões. Dando mais um salto de mais ou menos um século, nós temos aqui o grande John Milton. John Milton e O Paraíso Perdido, né? Tá aqui, Paraíso Perdido nessa edição aqui, tradução de Daniel Jonas, né? É uma com as ilustrações de Gustave Doré. Se você não conhece, tem muitas dessas ilustrações na internet, coisa e tal. Olha aqui, eu vou mostrar aqui para você. É uma ilustração do Doré, tá aqui, né? Então, o Paraíso Perdido narra a história da queda do ser humano, né? Então é um poema cristão, né? É uma saga que uma cristã. Essa edição aqui é bilíngue, né? Então o John Milton ele foi um poeta e um funcionário público, né? Inglês. E esse poema é fantástico, é fenomenal, também uma beleza da literatura e também recomendo que seja lido em voz alta. Então, o John Milton e O Paraíso Perdido, que é uma obra fundamental e belíssima da nossa tradição ocidental, né, literária ocidental. Bom, dando mais um salto nas nossas dicas aqui de literatura, eu vou para um dos poetas que eu mais admiro, que eu mais gosto, que é o T.S. Eliot. Tá aqui o T.S. Eliot, esse é um volume da obra completa, né, um volume de poesia. Tem um volume também de teatro, o Eliot também foi um grande dramaturgo, né? O T.S. Eliot tem muitos poemas famosos, né? A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock, né? O Alfred J. Prufrock. Nossa, agora me escapou mas é uma coisa muito linda e tem A Terra Desolada, ou Terra Devastada também. Você pode encontrar muitos poemas aí do Eliot na internet, mas essa edição é uma edição meio esgotada, difícil de encontrar, mas há outras edições da Nova Fronteira, se eu não estiver enganado, que é uma edição menorzinha, mais condensada, que é muito interessante. Então, o Eliot é um dos poetas que eu mais gosto, que eu mais admiro, que vale muito a pena ser lido. E que eu recomendo a todos. Então, se você não conhece o Eliot, corre na internet aí, pesquisa os poemas do Eliot e tem acesso a uma coisa maravilhosa que, sobretudo, ele é um poeta que ao mesmo tempo é moderno e clássico. Então ele é um poeta no sentido da construção da sua poesia moderno, porque ele escapa daquelas tradições dos versos da poesia tradicional, né? Daquela versificação tradicional, contada de sílaba certinha, métrica e tal.
mas ao mesmo tempo ele evoca toda a literatura ocidental. Ele é um poeta de fragmentos da literatura ocidental. É uma coisa muito impressionante a capacidade de poesia do T.S. Eliot. Também há muitos vídeos de recitações do Eliot na internet, no YouTube. Vale a pena conferir. Também tem ele mesmo recitando e outros recitando a poesia do T.S. Eliot. Vale muito a pena, então, conhecer. E há também o Homens Ocos. Se você não conhece, procure aí por Homens Ocos do T.S. Eliot, que é um grande retrato da nossa sociedade contemporânea. Um outro poeta que eu admiro demais, que é um outro poeta também inglês, é o Gerard Manley Hopkins. Está aqui, é um livro de poesia do Hopkins. Ele tem o famoso Naufrágio do Deutschland, que é ele narra a história de ficcionalmente, claro, a história de um naufrágio de um navio chamado Deutschland, que aconteceu em 1875, se eu não estiver enganado, no qual 5 freiras morreram afogadas. Ele era o Hopkins, ele era um jesuíta, ele era um padre jesuíta. Então ele escreve esse poema em homenagem a essas freiras que morreram no naufrágio do Deutschland. Mas tem muitos poemas lindos aqui, belíssimos, do Hopkins, nessa tradução da professora Aila de Oliveira Gomes. Né? Então, se eu não estiver enganado... não, tem essa tradução, e há também uma tradução, se eu não estou enganado, do irmão do Haroldo de Campos, do Augusto de Campos, né? Se eu não me engano, pela Perspectiva. Mas olha, tá aqui o Hopkins, também um grande poeta, que vale a pena todo mundo conhecer. Dando aqui um outro salto, não só temporal e geográfico, mas também de tema de poesia, eu queria falar de um poeta que eu também admiro muito, apesar de ser um poeta engajado. Né? Então, a poesia engajada, ou a arte engajada, como costumo dizer, é menos arte, porque quando o poeta se entrega a uma luta, a transmitir um conhecimento, ou uma rebeldia, uma revolta qualquer, quando o poeta se engaja em algum assunto, ele acaba por transformar a sua arte num veículo de uma ideologia ou de alguma ideia, e ele fica obcecado com aquilo, e há uma tendência grande de sua arte diminuir por conta disso. Mas há grandes artistas que se engajaram em lutas e que, por sua capacidade artística, sua arte suplanta essa questão militante do próprio artista. Um exemplo que eu costumo citar bastante é da Nina Simone, que é uma grande cantora, foi uma grande cantora, pianista clássica e tudo, que se engajou no movimento negro, por exemplo, americano, com Black Panthers, né, com os Panteras Negras lá e tudo, e ela produziu uma música muito engajada, mas quando você para ouvir a Nina Simone, você percebe que toda aquela raiva, aquela coisa engajada que ela tinha, assim, aliada àquilo, à arte, à capacidade artística, à qualidade, à técnica, né, e aquela coisa singular da voz da Nina Simone, você consegue então ultrapassar esses questionamentos, assim, digamos, militantes da Nina Simone e apreciar sua grande arte. Mas, voltando à poesia, eu queria falar então de um poeta chamado Aimé Césaire. Muita gente não conhece, né? O pessoal do movimento negro, assim, geralmente conhece, né? O Aimé Césaire foi um grande poeta da Martinica, nas Antilhas. A Martinica era uma colônia da França, né? O Aimé Césaire foi um militante, foi um grande poeta e também político. Ele foi prefeito de Fort-de-France, né? As Antilhas eram colônias, então ele foi um dos idealizadores de um movimento chamado Negritude, né? O que a gente chama de negritude hoje, nasceu com esse movimento do Césaire, do Léopold Sédar Senghor também, e outros que criaram esse movimento. O Césaire teve grande influência do André Breton, né, daquele movimento do surrealismo. Então a poesia dele é muito interessante, vale a pena conhecer, para quem não conhece o Aimé Césaire e a sua poesia surrealista, mas ao mesmo tempo de libertação dos negros, de libertação, de anticolonialista, né? Ele tem aquele livro famoso, Discurso contra o Colonialismo, né? Mas apesar dessa militância toda e tal, ele era um sujeito de esquerda, para quem não sabe, né? Mas ele era um sujeito de esquerda que rompe com aquele marxismo-leninista. Então ele tenta fundar um tipo de esquerda mais democrática lá nas Antilhas, lá na Martinica. Mas, tirando toda essa parte política que não nos interessa nesse vídeo, a poesia do Aimé Césaire é muito bacana, vale a pena também ser conhecida.
Você deve estar pensando aí agora, mas ele não vai falar do Brasil? Pois vamos lá. Vamos ao Brasil. E eu queria começar com uma poetisa, né? Uma poetisa chamada Dora Ferreira da Silva. Quem não conhece a Dora Ferreira da Silva tem de conhecer, né? A Dora morreu há pouco tempo, né? Assim, há pouco, não faz muitos anos que ela faleceu. Não me lembro exatamente em que ano foi. Você pode pesquisar aí na internet, mas ela tem uma poesia que é de uma beleza incrível. Ela era tradutora de poesia também. Ela era muito influenciada pelo alemão, pela poesia alemã e tal. Ela era tradutora de poesia alemã, ela traduziu as elegias de Duino do Rilke. Então a famosa, é uma famosa, né? A tradução dela para as elegias de Duino se tornou uma tradução célebre, né? Mas a Dora é uma poetisa, uma poeta fantástica, fenomenal, que vale a pena conhecer. Uma grande brasileira que contribuiu muito para a arte, para a poesia no Brasil. Outra também que não poderia deixar de indicar é a grande Adélia Prado. A Adélia Prado, né? Ainda está viva, a Adélia Prado, mora lá em Minas, lá em Divinópolis, né? Ela que colocou Divinópolis no mapa mundi, né? A Adélia Prado, ela já é bem conhecida assim da literatura brasileira, ela vive dando palestras por aí. Eu cheguei a assistir uma palestra com ela aqui em São Paulo, num evento que tinha aqui no Sesc chamado Sempre um Papo, eu acho que já acabou isso. Mas ela veio, eu até, se eu não estiver enganado, fiz uma pergunta a ela, né, nessa palestra. Deve ter por aí na internet esse negócio. A Adélia Prado é de uma beleza, assim, ela tem uma poesia que parece meio prosaica, assim, né, de uma dona de casa, assim, mas é uma coisa muito linda. Ela é muito católica, muito devota, então é cheio de cristianismo na poesia dela, mas é assim, de uma beleza incomparável, então vale a pena também conhecer a Adélia Prado. Aqui é um volume de poesia reunida dela também. Esse já saiu uma outra edição, né? Essa edição é mais antiga, mas é muito interessante, muito boa. Um outro poeta, o nosso grande Cruz e Souza, e o Broquéis aqui, né? O Cruz de Souza foi um grande simbolista brasileiro que escrevia em sonetos, né? Um grande poeta negro brasileiro, um monumento da literatura brasileira, da poesia brasileira e mundial, é o Cruz de Souza, né? Com o seu Broquéis. Vale a pena conhecer também o nosso grande Cruz de Souza. Para quem não conhece, é claro, né? Quase todo mundo no Brasil teve contato com o Cruz de Souza, pelo menos na escola, né? Mas vale a pena sempre ler e reler. Ele tem aquele tipo de linguagem que é hoje considerada difícil, mas vale a pena o esforço de lê-lo, porque é realmente um portento, um milagre brasileiro, Cruz de Souza. E para terminar, eu queria citar três grandes poetas contemporâneos, vivos, jovens e talentosíssimos, e que eu tenho a felicidade de tê-los como amigos. Então fica aqui a minha dica de três grandes poetas brasileiros que estão aí, ativos, vivos, produzindo, trabalhando, né? E que eu tenho a felicidade de conhecer. Um deles é o Érico Nogueira. O Érico Nogueira é um grande poeta, um dos grandes de nossa geração. Se você não conhece o Érico, deve conhecer. Esse é o seu primeiro livro, publicado pela Realizações. O Érico tem uns 3 ou 4 livros publicados pela né? Esse é o livro de Scardanelli, que é o primeiro livro dele. Uma série de estudos, né, de poesia também, uma série de experimentações poéticas. O Érico é muito talentoso mesmo, vale a pena conhecer. O outro é o Silvério Duque. O Silvério Duque é um grande amigo, Silvério Duque, baiano, né? É uma pessoa que eu gosto muitíssimo. Esse é o segundo livro do Silvério Duque, o Ciranda de Sombras, também publicado pela Realizações. Né? O primeiro livro do Silvério, que é o A Pele de Esaú, ele é mais difícil de encontrar. Ó, tá até aqui, até separei ele aqui. Tá aqui, ó, Pele de Esaú, do Silvério Duque. Né? É mais difícil de encontrar, mas você pode encontrar o Silvério Duque pelas redes sociais aí e pedir para ele vender o livro, te mandar, talvez ele tenha e até consiga fazer isso. Então, Silvério Duque é um grande poeta contemporâneo que vale a pena ser conhecido. E o terceiro é uma das pessoas mais amáveis que eu conheço, uma das pessoas mais queridas, não só ele, mas também a sua esposa, é o João Filho.
João Filho aqui, ó, com o seu livro O Alto da Romaria. Esse livro é de uma beleza assim, olha, é indescritível. Se você não conhece o João Filho também está ativo aí, você o encontra aí pelas redes sociais, você encontra ele pela internet, citando aí ou recitando as suas poesias. Tá aqui uma foto aqui, ó, do João Filho, para quem não conhece. João Filho é um grande poeta, junto com o Silvério Duque e com o Érico Nogueira, forma aí uma tríade de poetas talentosíssimos. A esposa do João Filho, a Alex, né? Professora universitária, contista, tem um livro muito interessante de contos que também vale a pena conhecer, né? Então, tá aqui João Filho, né? O Alto da Romaria. E é isso então, para finalizar, realmente eu queria deixar, além do livro do Shelley e do livro do Otávio Paz, eu queria deixar mais uma dica para quem quiser compreender poesia, né? Para quem quiser compreender e ler ensaios sobre poesia, tem esse livro aqui do T.S. Eliot, A Essência da Poesia. Eu não sei se é um livro fácil de encontrar, mas não deve ser tão complicado. O Eliot também tem outros livros, a Realizações publicou obras de crítica do T.S. Eliot, mas esse aqui é a essência da poesia. Ele fala sobre coisas muito interessantes, né? Por exemplo, a função social da poesia, a musicalidade da poesia, o que é poesia menor. Então tem vários ensaios sobre poesia que são bem interessantes aqui do T.S. Eliot, que vale a pena conhecer. Então olha só, Homero, Hesíodo, Dante Alighieri, Eliot, Dora Ferreira da Silva, Adélia Prado, Silvério Duque, Milton, né? O grande Camões. Então, olha só, essa gama repleta de autores de poesia você pode adquirir aí na internet, pode ir às livrarias. A poesia é fundamental para a ressignificação ou a recuperação de nossa cultura. Não despreze a poesia, não ache que é uma coisa só de passatempo, porque não é. É importantíssima para a formação do imaginário. Estimule as crianças, os seus filhos. Se você é professor, estimule os seus alunos. Não lê só aquela coisa chata daquela poesia para ficar analisando, mas infunda neles o gosto de ler a poesia, a importância de ler a poesia e de ter, sobretudo, o amor pela nossa língua, o amor pela nossa cultura, não só brasileira, mas ocidental de um modo geral. Então é isso, receba aqui o meu abraço e reafirmo o meu compromisso não só com o Instituto Brasil 200, mas também com você que tem acompanhado esse trabalho, que tem acompanhado esses vídeos, que tem compartilhado as informações que eu transmito aqui, porque, como eu tenho dito sempre, só a restauração da nossa cultura será capaz de criar o Brasil do futuro para as próximas gerações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.